Olá, eu sou Cristina Sarturi, psicóloga e psicanalista da Associação Serpiá. Está começando mais um episódio do Papo de Clínica, um programa para falarmos sobre infância, adolescência, psicanálise, interdisciplinaridade e afins. Hoje vamos dar continuidade à série Memória Serpiá, na qual vamos resgatar um pouco da trajetória dessa instituição. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Associação Serpiá, nos siga no Facebook, Serpiá Serpiá, e no Instagram, @Serpiá Serpiá. A convidada de hoje é a psicanalista Verônica Flight. Ela foi uma das fundadoras da Associação Serpiá, em parceria com a psiquiatra Maria Carolina de Oliveira Serafim, e a brinquedista e assistente social Ingrid Cadori. Olá, é um prazer falar com vocês, pessoas ligadas, simpatizantes, interessados em saber da causa da Serpiá. Serpiá, para mim, é um motivo de muito carinho até hoje, porque foi na minha vida uma confluência de alguns caminhos e escolhas que eu fiz até aquele momento da vida, onde eu participei da fundação da Serpiá e trabalhei durante tantos anos diretamente com a Serpiá, e que gerou efeitos na minha vida até hoje. Meu nome é Verônica Flight, me formei em psicologia em 1990 na Federal. Lá também fiz a especialização e depois o setor de educação acolheu um projeto oriundo do trabalho com a Serpiá e dos desafios com crianças com transtornos mais graves que lá nós vivemos e tanto nos intrigou. Como sempre, privilegiei minha formação em psicanálise durante todo o meu percurso, acabei decidindo trabalhar somente com a clínica particular, com a psicanálise. No entanto, vejo tamanha importância no trabalho institucional que a Serpiá faz no acolhimento e na abordagem terapêutica de crianças e adolescentes, e que inclui suas famílias, as escolas e a comunidade mais ampla. Verônica nos contou como foi a sua chegada na equipe, que na época estava trabalhando no ambulatório do Hospital Nossa Senhora da Luz. E contou também sobre suas impressões diante de profissionais comprometidos em sustentar um trabalho interdisciplinar. Como que eu cheguei até a Serpiá? Algumas pessoas amigas sabiam da minha história, que fazia uma articulação com a educação e com a psicanálise. Eu trabalhei muitos anos em escola, paralelamente à minha formação em psicanálise, à minha atividade clínica, e já estava dando aulas em alguns cursos de de especialização em psicopedagogia, falando dos fundamentos da psicanálise para a psicopedagogia, e sempre tive esse olhar, desde a minha experiência na escola que eu trabalhei, sobre a subjetividade, sobre os fenômenos da subjetividade que interferem na relação com o saber. E em função, de uma pessoa amiga, Maria Aparecida Pedrosa principalmente, saber desse trabalho que eu sempre fiz, e com muita curiosidade em torno, sempre buscando leituras, cursos, no início da minha formação. Daí ela me indicou a Maria Aparecida para Maria Carolina, que estava fazendo um trabalho inicial no ambulatório do Nossa Senhora da Luz e precisava compor a equipe, uma equipe interdisciplinar, que ela acreditava muito, para dar conta do que era um trabalho com a clínica em saúde mental lá no ambulatório do Nossa Senhora da Luz. E quando eu cheguei na equipe, conheci Maria Carolina, para mim foi uma descoberta, do que poderia ser esse trabalho, muito agradável, muito prazerosa. Enfim, eu encontrava uma equipe muito disposta a querer falar da clínica em si,
né, do que os casos despertavam, de como a gente podia ler, interpretar os casos, interpretar como que as crianças se pronunciavam, né, se manifestavam, e trocar ideias, né, com uma equipe que envolvia daí os médicos lá do Hospital Nossa Senhora da Luz, que estavam na equipe com a gente, fono, TO e etc e tal, né? Pela primeira vez eu fiz essa descoberta, como era possível mesmo que uma equipe tão diversa de profissionais estivesse trabalhando junto e com uma mesma causa, que era estar mais perto da criança, da leitura do sintoma da criança, do entendimento e acolhimento do sofrimento da criança, do vislumbre do que poderia ser daí um risco psíquico ao seu desenvolvimento, à sua estruturação, e um trabalho que vinha ao encontro de minimizar riscos ou mesmo de tratar sintomas mais leves, minimizar riscos na estruturação ou tratar sintomas mais leves e que já se apresentavam. Então foi uma descoberta que me entusiasmou na época, né? Achei bem interessante. Então foi assim que eu conheci Maria Carolina, fiquei muito admirada com a perspicácia, com a sensibilidade da Maria Carolina, e ela tinha feito um mestrado, né, que falava da importância também do brincar. Não lembro exatamente o viés do mestrado dela, e foi aí que ela teve acesso, se eu não me engano, a Ingrid também, e foi uma descoberta para mim muito especial também, o que poderia ser daí essa possibilidade de nós inserirmos na clínica, no olhar clínico, na leitura clínica e no tratamento, uma brinquedoteca. Uma brinquedoteca que integrasse não só as famílias, né, mas fosse um acolhimento da criança, que não daí se deparava inicialmente com um doutor, uma doutora de jaleco branco e aquele ambiente mais neutro, e sim se sentir em casa, né, podendo dizer quem era através do brincar. E para mim foi uma descoberta maravilhosa, seja essa possibilidade, então, seja conhecer a Ingrid, né? A Ingrid para mim foi assim uma pessoa que marcou o meu percurso, né? Ela sempre diz que é muito grata por eu ter, né, acolhido a proposta dentro da clínica. Eu diria que eu sou muito grata a ela, porque ela que me fez ver isso, né, de uma forma assim muito iluminada, muito iluminada. Oxalá todo atendimento à criança, e principalmente a criança com transtornos mais sérios, pudesse abarcar uma brinquedoteca e uma equipe interdisciplinar, né, que faça o trabalho não só de acolhimento da criança, das famílias, das escolas, e assim vai, como depois a CRPA se configurou. E lá naquela pré-história da fundação da CRPA, naquela equipe, lá no ambulatório da Nossa Senhora da Luz, tendo a Maria Carolina e a Ingrid como minhas parceiras principais, né, nesse início de trabalho, porque a gente conversava muito, né, desde o início, para mim foi assim maravilhoso esse encontro, porque se a Maria Carolina tinha toda uma perspicácia, uma sensibilidade, a Ingrid tinha aquela energia que vinha da crença mais profunda que ela tinha no lúdico, né, e na função do lúdico para o ser humano. Apesar da seriedade com a qual a equipe levava o trabalho, haviam dificuldades para sustentá-lo dentro do hospital, o que levou Maria Carolina, Ingrid e Verônica a pensar na possibilidade de transformar a CRPA em uma ONG. E era um trabalho que me mobilizava muito. A gente trabalhava muito, eram muitas horas lá naquele ambulatório, mas também já tínhamos reuniões com a equipe, onde nós discutíamos os casos.
E isso segundo um formato assim que foi trazendo a importância da formalização também. Todos os casos que nós discutíamos eram relatados, né, escritos. Isso tinha toda uma organização do trabalho, né, que favoreceu depois a organização do trabalho da ONG, né, e sendo um trabalho que é levado muito a sério, né? Então isso é muito legal também quando eu lembro do trabalho lá no ambulatório. Mas nós vivíamos dificuldades lá, muito embora fosse tendo um destaque cada vez maior aquele trabalho no hospital, né, perante a comunidade de Curitiba, porque Maria Carolina era muito vivaz e sempre em busca de muitos contatos, e a gente já participava de encontros, de eventos, e isso ia se estendendo. Nós vivíamos dificuldades internas no sentido de termos liberdade, não tínhamos daí tanta liberdade de fazer a gestão dos atendimentos tal como nós desejávamos. Vinham determinações do SUS, né, da importância de fazermos, da necessidade, melhor dizendo, de fazermos trabalhos mais em grupo do que individuais, e toda a dificuldade que trabalhar com o SUS implica. E em função disso, das nossas profundas insatisfações, que foram se tornando cada vez maiores, e nós querendo manter aquele trabalho que a gente já acreditava, que nós daí pensamos na criação de uma ONG. E começamos a nos reunir, Carolina, Ingrid e eu, lá numa salinha do Nossa Senhora da Luz, para estudarmos o que era uma ONG, como que isso poderia acontecer, quais as chances que teríamos. E começamos a ficar, assim, muito entusiasmadas com a ideia de que a gente mantivesse o trabalho que a gente acreditava, mas segundo um molde que nos dava não só mais liberdade, mas mais êxito que nós imaginávamos e com muitas esperanças assim de acontecer nas parcerias que provavelmente a gente teria, seja com a sociedade como um todo, seja com órgãos, né, ligados à saúde mental da criança e do adolescente. Nós, né, passamos a acreditar muito nisso. E nisso da gente pensar e estudar e ler sobre como poderia ser a fundação de uma ONG, nós vimos que seria um espaço onde a gente continuaria com aquele engajamento que a gente já via, né, no que diz respeito ao trabalho clínico, mas era um engajamento também a nível social, né, social e político, no que diz respeito às políticas, né, possíveis no trabalho de saúde mental. Então esse trabalho de engajamento, que todos nós seríamos convocados, os profissionais, né, para atendermos as demandas, né, que se colocava para a gente, mas para Curitiba, para a comunidade em termos de saúde mental. E a gente sabia o quanto que requeriria uma disposição, né, de todos nós, não só para o trabalho, mas para entrar em contato com outras instituições que participavam na época da saúde da criança e do adolescente, né? A gente sabia que na fundação da ONG a gente caminharia, a gente daria uma direção diferente do que geralmente é pensado, né, como uma entidade filantrópica que visaria a caridade simplesmente. A gente sabia, de um lado, extremamente profissional e engajado dos profissionais, rumo à valorização da criança, né, da problemática da criança, mas também dos profissionais que estariam aí envolvidos, porque seriam profissionais engajados, não só quanto na ONG, mas no seu trabalho, tendo estudos, pesquisas sendo realizados, né, concomitantemente ao trabalho. Eu quero dizer assim, a gente não concordaria de que a prática da ONG fosse uma prática assistencial,
né? Porque a competência profissional dos seus integrantes estava muito em questão para a gente. Por causa disso, sempre reuniões, supervisões, estudos, núcleos de estudos que foram sendo formados ao longo do tempo, né? Depois de falar sobre esse trabalho de uma psicanálise ampliada, que procura manter a ética psicanalítica enquanto transita por espaços além do clínico, como a brinquedoteca e a interlocução com os educadores, Verônica passa a contar sobre os percursos que foram trilhados para conseguir construir a ONG, e que essa nova configuração levou a novas possibilidades, dentre elas o surgimento do projeto de inclusão escolar e interlocução com educadores. E nesse momento, né, também a gente se viu daí despreparado em termos de informações jurídicas, administrativas necessárias, né, para a fundação e para o trabalho de uma ONG. E daí o Sebrae, né, através da Ingrid e do Hélio, né, nos ajudou muito nisso. Tanto quanto o contato com outras pessoas participantes de outras ONGs que a gente procurava conversar, em instituições ligadas à saúde pública. A gente conversava com representantes da FAS, com conselheiros tutelares, até com deputados estaduais e federais, que foram daí nos indicando também os caminhos para a gente conseguir certificados importantes para a ONG lá no início, né? E essa integração, né, foi sempre muito fundamental. Então, nós tínhamos essa abertura para os laços, essa disponibilidade, né, para ir conversar mesmo. Eu lembro de eu indo para Brasília, totalmente ingênua, achando que se eu conseguiria algo simplesmente indo lá e para conversar com pessoas a respeito, mas eles foram contatos bem importantes, né, que foram também nos mostrando os caminhos, a importância de ir primeiro aqui, Curitiba, a nível local, buscar as parcerias e assim vai. Acho que essa inserção, essa integração que a gente foi tendo com diversas pessoas, diversas entidades, foi também importante para a gente ter noção do que era uma comunidade, um contexto social, né, e profissional ligado ao trabalho com a criança e com o adolescente em Curitiba, né? E acho que essa inserção e integração numa comunidade é tão importante, né? Eu acho que não se educa uma criança longe de uma comunidade, né? Seja a comunidade familiar, seja outras instituições, né? A escola, às vezes a igreja, né? O posto de saúde, o médico, que vão fazendo parte, né? Dessa comunidade que participa da educação e da estruturação, digamos, também da criança, né? Então, para nós foi importante essa inserção numa comunidade mais ampla também, para a gente ter noção de tudo que envolvia, né? As possibilidades das ONGs, de uma ONG que a gente estava fundando, né? E o que poderia advir, né? Como resultado do trabalho aí também a partir desses laços. E no início da ONG, todo esse nosso entusiasmo em buscar criar laços, nos inserir numa comunidade aí que envolvia outros profissionais, outras entidades, aliado também ao estudo, né? Porque iam chegando casos tão desafiadores, já desde o ambulatório, Nossa Senhora da Luz e depois na ONG, que a gente precisava estudar e estudar muito sobre os fenômenos, né, ligados aos riscos na estruturação de crianças e adolescentes, né? Então a gente estudava muito e vale lembrar que nós tínhamos todo esse entusiasmo com relação a esse trabalho e nós éramos voluntários todos, ninguém recebia. Nós tínhamos a firme pretensão, né, em função do profissionalismo que a gente sempre
viu como marca importante no trabalho, né? Nós tínhamos a pretensão de logo conseguir as parcerias, mas naqueles primeiros momentos todos nós éramos trabalhadores voluntários em função dessa causa, né? E que é interessante pensar que causa foi essa no início, né? Porque eu penso assim, né, quando resgato a história, que sim, tinha aí algo que nos intrigava quando a gente recebia crianças que nos desafiavam. Então a gente queria fazer um trabalho de muito acolhimento, de escuta dos outros profissionais, de significações e ressignificações, de entendimento mesmo do que se passava lá. Então isso nos movia, né? E daí, dentro dessa perspectiva de saber da importância disso e de dar valor ao trabalho profissional de cada um. Isso também era uma causa lá no início, que nos moveu a fundação da ONG, que eu acho que é digno de nota aqui. Eu hoje, resgatando a história, penso que foi um aspecto importante no que nos mobilizou como causas aí, né? Como o que nos motivava. Então, seja o estudo contínuo e o debate interdisciplinar sobre, né, a problemática de crianças e adolescentes na saúde mental, diante, né, da saúde mental, quanto também a valorização do trabalho de cada profissional, que a gente via que daí trabalhando dessa forma e com esse formato, com esse molde de uma instituição que acolhesse a criança, tinha muito mais valor, né, diante principalmente da realidade social das crianças que daí a gente atendia, desde o ambulatório e depois na ONG. Porque não é simples, né, para algumas crianças terem esse contexto, essa comunidade que participa da sua formação, né? Algumas crianças nem estavam na escola ou estavam com muitas dificuldades de inclusão na escola, o que daí era algo que me tocava particularmente em função do meu histórico no trabalho com escolas e não só, mas era algo que me tocava particularmente, né? O saber de crianças que estavam tão excluídas, né? Do sistema como um todo, mas excluídas, né? Não só também em termos de que lugar é esse que ocupavam dentro das suas famílias, mas diante do sistema escolar, diante do sistema social, a exclusão batia a nossa porta, como uma problemática que a gente queria pensar e queria trabalhar, e daí que nasceu também todo um projeto de inclusão escolar e interlocução com os educadores, que logo falo. Mas antes de chegar no projeto de interlocução com educadores, a CERP-A já estava caminhando, então, a partir desse trabalho, né, da gente se inserir numa comunidade, de fazer reuniões com o pessoal do SEBRAE, com os associados que nos apoiavam, né, nós éramos associados e profissionais voluntários. E com isso a gente, né, com a Ingrid aí, também a gente foi já oferecendo cursos para a formação de educadores brinquedistas, né, que nos encantaram desde o início pela possibilidade de dialogarmos e de atingirmos mais profissionais dentro dessa proposta da escuta e do trabalho da criança aliado ao brincar, né? Então foi algo que nos encantou e a gente se mobilizou muito para os cursos de formação de educadores brinquedistas, paralelamente à clínica que estava acontecendo na CERP-A, lá na sede da 15, daí já, né? E daí, aos poucos que foi surgindo lá a ideia da gente trabalhar mais com vistas à inclusão das crianças, né, que eram muitas das nossas crianças atendidas que não só estavam num lugar marginalizado, talvez, né, nas escolas, na sociedade, às vezes na própria família, né,
E daí nós desenvolvemos esse projeto, tá? Então nós começamos ouvindo, né, 40 escolas em Curitiba nesse nosso projeto, inclusão escolar de crianças com transtornos psíquicos ou problemas em seu desenvolvimento. E, gente, eu não lembro exatamente de detalhes de como isso aconteceu, sabe? É aí que está a questão. Essa parte a memória falha. Eu não lembro se a gente começou fazendo daí uma pesquisa com as escolas, mas eu lembro que a gente falava muito dessa pesquisa. Eu não lembro se a gente começou com aquelas reuniões que os educadores iam a Serpiá e a gente traçava quais seriam interrogações, questões, conflitos que eles viviam e que a gente poderia ajudá-los. Eu não lembro como começou. Sabe? Incrível isso. Mas eu sei que começou, foi sendo desenvolvido e aí foi, né? Eu li aqui que em 2004, né? Se nós fundamos a Serpiá acho que um ano antes, né? Fundação da Serpiá em si. Em 2004 já havia o núcleo, né? Em funcionamento, o núcleo de estudos e pesquisas, psicanálise e educação. E daí o núcleo estava estudando não só casos que envolviam, né, dificuldades, problemas no aprendizado ou na inclusão escolar de crianças com transtornos mais sérios, e a gente discutia aqui, né, alguns temas que eram as diferenças entre a concepção que enfatiza o desenvolvimento psíquico e educacional como sendo um processo universal na infância e a concepção psicanalítica de estrutura singular de cada sujeito. O segundo ponto que a gente já discutia era definir o que seria tratar e educar, considerando-se a necessidade específica de intervenção na clínica e na escola de cada caso. A gente debatia e articulava conceitos que permitiam criar saberes criativos e operativos na intervenção, seja na clínica, seja na escola, diante do processo de inclusão de crianças e adolescentes excluídos do ensino regular. Muito embora a gente tinha casos que estavam excluídos do sistema de ensino, né? Isso eu lembro perfeitamente. Então a gente se reunia para pensar um caso clínico e a gente lia textos, e daí também começou como proposta a interlocução com educadores para tratar questões diversas do seu interesse no ambiente educacional diante de eventuais demandas, né? E daí eu lembro que nós conseguimos aprovar depois um projeto junto à FAS, que daí financiou o projeto, né? Então, a nossa ida às escolas. Mas antes disso, eu acho que nós fizemos algumas reuniões no ambiente da Serpiá, tá? Como uma forma de aproximação inicial às escolas dos pacientes que nós já atendíamos e que foram convidados para estar lá conosco. Eu tenho aqui um material que fala daí do que os educadores nos listaram como a sua problemática e que daí surgiu também a consolidação do projeto, né, de interlocução. E o que foi falado existe grande necessidade de encaminhamento de crianças que mostram sinais de apresentarem sintomas em seu desenvolvimento para instituições e profissionais especializados. Mas tal necessidade não está sendo atendida. O serviço público não disponibiliza vagas para estes atendimentos e as famílias encontram-se com dificuldades para implicar-se financeira e responsavelmente para a busca de outros serviços. Percebe-se a necessidade de capacitação e especialização dos profissionais que atuam na educação, visando o entendimento e o preparo no trabalho com essas crianças. Aliada à falta de capacitação, existe grande resistência em se repensar as formas tradicionais de abordagem das crianças no ambiente escolar, diante da manifestação das suas diversidades e subjetividades, nem sempre tão adaptadas ao contexto e facilmente rotuladas, muitas vezes de forma rápida e simples. Isso aponta para o desconhecimento das especificidades da criança. A sensibilidade dos educadores pode fazê-los escutar diversos pedidos de socorro por detrás de suas dificuldades e sintomas.
Os pais resistem muito ao trabalho dos conselhos tutelares e da rede de proteção à infância e adolescência. Faz-se importante na educação um bom relacionamento, contato e vínculo com as famílias. É importante que nas escolas se reflita acerca do desejo do educador, em como este está mobilizado ou não pelo trabalho com essas crianças. Qual o valor do brincar para os educadores na escola? Os impasses com a sexualidade das crianças, como concebê-la e abordá-la, descoberta, risco, necessidade de interdição, de simbolização de referenciais. Então, esses foram temas que nós tratamos nas reuniões com educadores que estiveram na SERPIA. E daí, assim, a gente foi consolidando, tornando mais consistente esse projeto que, por fim, foi, pelo que eu estou lembrando agora, foi aprovado pela FAS. Daí a gente visitou 40 escolas, que eu tenho aqui, a princípio fazendo com que os educadores respondessem a uma pesquisa. E dessa pesquisa surgiram várias questões que foram levantadas pelas escolas visitadas. Eu tenho isso aqui, mas não é o caso de ler, porque é muito longo, tá? Mas que foram bem importantes, né, como um momento essas questões foram decantadas da nossa escuta. A gente chegou, né, nas escolas com esse firme propósito, né, de querer entender o que eles viviam como problemática, né? Não só com a proposta de chegarmos falando daquilo que a gente, em tese, saberia por sermos os especialistas no tratamento de crianças e adolescentes, como se a gente tivesse um saber, né, que a gente quisesse daí preencher o ambiente escolar com esses saberes. Não se tratava disso, e sim de uma atitude de escuta da problemática que eles viviam na abordagem de crianças com dificuldades e, a partir disso, como que a gente poderia ajudá-los. Um dos serviços ofertados pela Associação SERPIA é o trabalho de permanência clínica. Verônica nos contou como foi que começou esse trabalho na instituição e sobre a sua experiência como coordenadora clínica da SERPIA. Outro trabalho que me envolveu muito na SERPIA, antes de assumir a coordenação clínica, foi nós criarmos, e também com a sugestão da Maria Carolina, que tinha ideias assim muito brilhantes para a ONG, de criarmos um espaço de supervisão, criarmos o que nós chamamos de permanência clínica. E eu fui a primeira pessoa, se eu não me engano, acho que sim, a oferecer essa supervisão para profissionais, psicólogos recém-formados que queriam participar da experiência da SERPIA e atendendo alguns pacientes e recebendo, né, como, né, retorno, né, como contribuição ao seu trabalho, a supervisão. Acho que começou dessa forma. Então foi muito interessante o trabalho, aprendi muito, curti muito, vivi muitas coisas boas no encontro com pessoas que também chegavam ávidas em querer saber, né, em fazer algo, em trabalhar mesmo, né, sobre essa causa daí que nos instigava, que daí sim é o aprofundamento, o entendimento, a leitura do que se passa, né, na criança com riscos, na criança que vive uma experiência de impasses, de conflitos ou de sensibilidade acentuada diante, né, de momentos ímpares aí na sua estruturação, né? Então foi um trabalho muito legal que eu assim sou grata a SERPIA até hoje por esse trabalho que me fez aprender muito, tanto quanto no projeto de interlocução com educadores, né? Foi muito legal isso tudo. E depois de um tempo, daí eu assumi a coordenação clínica, que foi mais um desafio e, como vocês veem, era muito trabalho que foi se colocando aí, e ainda bem que a equipe ia crescendo e mais pessoas engajadas e a gente podendo contar e delegar e, né, e irmos também selecionando, né, o que... E daí nesse tempo eu fiquei
um pouco antes de assumir a coordenação clínica, eu fiquei grávida novamente. Eu lembro que eu me afastei um tempo da CRPA e voltei para assumir a coordenação clínica, que, uau, também me trouxe muito aprendizado e pude viver o que é como essa lógica que envolve, né, a coordenação de uma equipe, como a lógica que está envolvida numa reunião de trabalho, né? E era muito desafiador, era muito bom viver isso também, muito embora uma experiência também inaugural, né? Como para muitos de nós, muito do que a gente viveu foram momentos inaugurais, assim, a gente se aventurava, né? Mesmo sem saber muito como fazer tudo isso, a gente foi se aventurando e criando projetos e trabalhos e momentos de supervisão, né? O Fernando Colles esteve conosco, a Tânia, a Maria Cristina Kupfer, né? Nesse tempo aí de trabalho com a equipe. Foi muito bom. Estamos chegando ao fim de mais um episódio de Papo de Clínica. Agradecemos a Verônica Flight pela sua participação. Fiquem agora com uma mensagem final da nossa entrevistada. Para finalizar, agradeço essa oportunidade de relembrar a história, relembrar o que me vinculou com a CRPA, relembrar os efeitos deste projeto, de tudo que nós aprendemos na minha história, no meu trabalho clínico e na minha vida até hoje. Conservo marcas, memórias, laços, vínculos e a certeza que, apesar de todas as dificuldades que vivemos, a CRPA tem contribuído e pode continuar a contribuir na constituição psíquica, no desenvolvimento de crianças e adolescentes, principalmente as mais vulneráveis socialmente. É isso, obrigada. Muito obrigado por ter escutado esse podcast. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, Associação CRPA, nos seguir no Facebook, CRPA e no Instagram, @CRPA. Você ouviu Papo de Clínica. Apresentação, Cristina Sarturi. Produção, Thomas Brenner. Uma ótima semana a todos. Até a próxima!